Há um momento na vida de todo homem em que ele olha no espelho e percebe que perdeu o brilho nos olhos. Ele já não sente o mesmo fogo, a mesma direção. Trabalha, paga as contas, tenta agradar, mas por dentro está vazio. E quando a mulher que ele mais deseja começa a esfriar, quando o olhar dela muda, ele sente o golpe mais doloroso, o da impotência emocional. É o reflexo da falta de propósito, do excesso de necessidade, da ausência de poder psicológico. Vivemos tempos em que a masculinidade é testada o tempo todo. O homem moderno, distraído, quer respostas rápidas, mas foge da disciplina. Ele quer ser admirado sem primeiro se tornar admirável. E é aí que o modo monge entra, não como um truque de sedução, mas como uma filosofia de guerra interna. Porque só quem domina o próprio silêncio é capaz de dominar qualquer sala, qualquer olhar, qualquer mulher. O modo monge é a arte de manter a moldura de aço, mesmo quando o mundo tenta te dobrar. É o treino diário do autocontrole emocional, da indiferença genuína e do silêncio estratégico. É o ponto em que você deixa de correr atrás e começa a ser seguido. Porque o respeito nasce no mesmo lugar onde morre a necessidade, dentro de você. Os homens que compreendem isso deixam de ser reativos. Eles não imploram por atenção, não se abalam com o vácuo, não caem em jogos mentais. Eles aprendem a ser como o fogo calmo, que não faz barulho, mas transforma tudo ao redor. Assim como os estoicos, esses homens não tentam controlar o que não depende deles, apenas moldam o próprio caráter até se tornarem imbatíveis. Se você está cansado de ser o bonzinho que é ignorado, de sentir que sempre entrega mais do que recebe, esse vídeo é o divisor de águas. Aqui você vai entender por que o silêncio pode ser mais sedutor que 1000 palavras e por que a frieza seletiva é a linguagem secreta do respeito. Porque no modo monge, o amor não é carência, é poder psicológico em estado puro. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E quero te ver nos comentários com uma dessas frases: confiança verdadeira, homem de propósito, ou eu lidero minha vida. Essa é a senha dos homens que estão prontos para dominar o próprio destino. O maior inimigo do homem moderno não é outro cara mais bonito, mais rico ou mais forte. É o homem bonzinho dentro dele, aquele que acredita que ser agradável é o mesmo que ser respeitado. Esse homem vive em modo de submissão emocional, trocando autenticidade por aceitação. Ele dá demais, fala demais e espera em troca algo que nunca vem: admiração genuína. O problema é que o bonzinho confunde bondade com fraqueza, e o resultado é sempre o mesmo: rejeição, desinteresse e a dolorosa friendzone. O homem bonzinho vive com medo do silêncio. Ele sente necessidade de preencher cada espaço com palavras, elogios e atenção. Mas o que ele não entende é que o excesso de disponibilidade destrói o poder psicológico. Enquanto ele corre atrás, ela observa, testa e compara. No jogo da atração, o homem que se explica demais perde o mistério. E o mistério é o combustível do desejo. O silêncio estratégico é o que diferencia o homem com moldura de aço daquele que se dobra ao primeiro sinal de frieza. Esse tipo de homem acredita que quanto mais ele demonstra carinho, mais será valorizado. Só que no mundo real, excesso de afeto sem valor gera repulsa. A mulher sente quando um homem precisa ser querido, e é aí que ela o perde de vista. A necessidade tem cheiro, e nada é menos atraente do que um homem que exala carência. O verdadeiro sedutor é aquele que doa sem precisar, que sabe ser gentil sem perder o autocontrole emocional e que entende que respeito não se pede, se impõe. Ser bonzinho é confortável porque evita o confronto, mas é no desconforto que o caráter se forma. O homem estoico encara a rejeição como treino, não como sentença. Ele sabe que cada não é uma chance de fortalecer a própria moldura de aço. Enquanto o bonzinho desaba com uma mensagem ignorada,
O homem de propósito apenas respira fundo e segue, porque ele sabe que o silêncio também é uma resposta, e o controle das emoções é o verdadeiro campo de batalha. O erro fatal do bonzinho é acreditar que amor é sobre merecimento. Se eu fizer tudo certo, ela vai gostar de mim. Só que atração não é lógica, é instinto. E o instinto respeita a força, não submissão. A mulher quer sentir segurança, não adivinhação. O homem que vive tentando agradar nunca é lembrado, porque não deixa marca. Já o que vive sua verdade, mesmo em silêncio, ocupa espaço. E esse espaço é o trono do respeito. No fundo, a cura do homem bonzinho começa quando ele para de buscar amor e começa a buscar propósito. Porque quando um homem está focado em crescer, ele se torna naturalmente magnético. Ele não corre atrás, ele atrai. E o mundo, inclusive as mulheres, se curva diante de quem domina a si mesmo. É só o começo da guerra interna. Mas a vitória começa quando o bonzinho morre. Nenhuma mulher respeita um homem que ela consegue controlar emocionalmente. Pode parecer duro, mas é a verdade crua. O feminino, em sua essência, é emoção em movimento. Ele testa, provoca e observa para descobrir se o homem diante dela é guiado pela razão ou pelo impulso. Esses testes, atrasar respostas, criar ciúmes, desafiar suas convicções, não são maldade. São filtros naturais para identificar quem possui poder psicológico e quem é apenas aparência. O problema é que o homem despreparado reage, enquanto o homem com moldura de aço apenas observa. Cada provocação é um campo de batalha invisível. Quando ela some por horas ou muda o tom, o homem ansioso entra em pânico, começa a enviar mensagens, tenta entender o que fez de errado e, nesse processo, entrega o controle. Já o homem estoico domina o silêncio estratégico. Ele sabe que não reagir é reagir com poder. O vácuo é sua arma, a calma é seu escudo. Quando você se recusa a jogar, você redefine as regras. Os testes femininos são como ondas. Se você luta contra elas, se afoga. Se aprende a surfar, avança. Quando ela te desafia, o objetivo não é te destruir. É sentir que há um homem sólido ao lado, não um garoto inseguro. Autocontrole emocional é o que separa o líder do seguidor. Um simples "tudo bem", dito com calma, pode ter mais impacto do que 1000 explicações desesperadas. A serenidade é o idioma da força. O erro mais comum é achar que demonstrar ciúme é sinal de interesse. Não é, é sinal de fragilidade. A mulher testa para medir seu centro, se ele é inabalável ou dependente da aprovação dela. Um olhar frio e firme vale mais do que um discurso apaixonado, porque a frieza seletiva é uma forma de respeito a si mesmo. Você não precisa se provar para ninguém. Quem tem moldura de aço não mendiga atenção. Ele seleciona quem merece sua presença. Quando o homem entende o jogo mental, tudo muda. Ele para de enxergar manipulação como ameaça e passa a ver como oportunidade de treinamento. Cada teste é um convite para fortalecer o espírito. O modo monge não é sobre frieza sem emoção, mas sobre emoção com disciplina. É estar no fogo sem se queimar. É rir da provocação sem perder o foco. Isso é o que cria uma aura de poder, e é essa aura que desperta respeito, desejo e curiosidade. O jogo mental feminino, no fim, é o espelho da sua própria instabilidade. Se você se abala, ela domina. Se você mantém a calma, ela se entrega ao mistério. A mulher não busca perfeição, busca energia. E o homem que domina a própria energia, domina o jogo. O segredo é simples. Ela testa para saber se você lidera a si mesmo, porque só quem é senhor do próprio silêncio é digno de ser seguido. O homem que fala demais revela o que sente. O que reage demais revela o que teme. Já o homem que domina o silêncio estratégico controla o ambiente sem precisar de uma palavra. O silêncio é uma forma de poder psicológico. Ele cria mistério, gera curiosidade e impõe respeito.
Quando você se cala no momento certo, o outro é forçado a lidar com o próprio desconforto. E é nesse desconforto que nasce a percepção de força. A mulher sente quando está diante de um homem que não precisa provar nada. A frieza seletiva é a irmã do silêncio. Não é indiferença forçada, é foco direcionado. Você não se ausenta por jogo, você se ausenta por prioridade. Quando ela sente que você pode viver muito bem sem ela, o valor muda de lugar. A ausência de atenção vira um espelho psicológico. O que antes parecia garantido agora vira dúvida, e a dúvida é o início da atração. O homem com moldura de aço não precisa correr atrás. Ele cria magnetismo pelo simples fato de não reagir. Existe uma diferença brutal entre o silêncio do covarde e o silêncio do sábio. O primeiro vem do medo de agir, o segundo da confiança em si mesmo. O homem estoico não precisa vencer a discussão, ele vence o tempo. Porque o tempo, aliado ao autocontrole emocional, transforma qualquer situação a favor de quem sabe esperar. Enquanto o homem comum fala tentando convencer, o homem centrado apenas observa. E essa serenidade desarma até o coração mais resistente. Ser frio não é ser cruel, é ser justo com sua própria energia. É não desperdiçar emoção com quem não demonstra reciprocidade. É o ato de escolher onde investir o seu fogo interior. A mulher percebe quando o homem mantém o olhar firme, fala pouco e vive com propósito. É nesse contraste entre presença e reserva que nasce o respeito. Frieza seletiva é a arte de manter-se inteiro quando tudo ao redor tenta te fragmentar. O poder do silêncio também revela quem é emocionalmente dependente. Muitos homens não suportam o vácuo. Sentem necessidade de preencher cada lacuna com mensagens, explicações, demonstrações de carinho. Só que quanto mais falam, menos valor têm. O silêncio estratégico é o intervalo onde você se reconecta com o essencial. Sua missão, seu foco, sua paz. A mulher não quer um homem que precisa dela. Quer um que a inspire por ser autossuficiente. Quando você aprende a usar o silêncio e a frieza seletiva, o jogo muda completamente. Você deixa de reagir e começa a comandar. Sua energia muda o ambiente. Sua calma se torna provocante. O respeito nasce, o desejo cresce, e você percebe que o verdadeiro poder não está em conquistar, está em ser impossível de abalar. O modo monge não fala, ele vibra, e é essa vibração silenciosa que conquista de verdade. A mente humana é movida por contraste. Tudo o que é constante perde força com o tempo, inclusive a atenção. É por isso que o homem que está sempre disponível, sempre gentil, sempre previsível, acaba se tornando invisível. O cérebro feminino, movido por emoção e curiosidade, precisa de variação. O poder psicológico do homem de propósito está em dominar o equilíbrio entre calor e frieza, presença e ausência. Ele entende que o valor nasce da escassez e a validação só é poderosa quando é seletiva. O princípio do contraste é simples, mas devastador. O que é raro é desejado. O elogio do homem que elogia todo mundo vale pouco. Mas o elogio do homem com moldura de aço, aquele que observa em silêncio e só valida quando realmente enxerga algo especial, cria impacto. É como uma cena de filme. Quando o protagonista olha, fala pouco, mas quando fala, o mundo para ouvir. A validação estratégica não é manipulação, é consciência do próprio valor. O homem comum busca agradar, o homem estoico avalia. Ele entende que o interesse deve ser uma consequência, não um objetivo. Por isso, alterna momentos de atenção genuína com períodos de distância proposital. Essa alternância cria tensão emocional, e a tensão é o combustível do desejo. A mulher começa a se perguntar: ele gosta de mim ou só está sendo gentil? E essa dúvida mantém o jogo vivo. O silêncio estratégico se mistura ao calor dos gestos e o resultado é magnetismo puro. Mas atenção, o contraste não é fingimento. Ele nasce da autenticidade, da vida em movimento.
Um homem que vive o modo monge não precisa criar distância forçada, porque já tem uma vida que o ocupa. Treina, lê, trabalha, constrói. Sua ausência é natural e justamente por isso é poderosa. A mulher sente que está diante de alguém com propósito, alguém que não depende da aprovação dela para se sentir inteiro. Essa é a essência da indiferença genuína. Viver tão focado no seu caminho que o amor se torna um bônus, não uma necessidade. O erro do homem reativo é achar que o contraste se faz com joguinhos. Fingir desinteresse é coisa de quem ainda depende. O verdadeiro contraste está no equilíbrio. Saber quando oferecer calor e quando recuar. É um ritmo natural, quase artístico. Assim como o escultor usa luz e sombra para revelar a forma, o homem sábio usa presença e ausência para revelar valor. A diferença é que ele não busca ser admirado, ele apenas é, e o respeito vem como consequência. A validação estratégica é o ponto mais sutil do jogo mental. Um elogio raro, dito no momento certo, pode quebrar qualquer defesa. Mas o mesmo elogio, repetido em excesso, perde o encanto. O segredo está em validar comportamentos, não aparências. Reconhecer atitude, não beleza. Quando você elogia uma mulher por algo que ela não esperava que você notasse, você se torna inesquecível. E é aí que a atração se transforma em conexão. Chega um momento em que o homem percebe que a verdadeira liberdade não está em conquistar alguém, mas em conquistar a si mesmo. É nesse ponto que nasce a indiferença genuína, o estado mental onde o desejo existe, mas não domina, onde você aprecia sem precisar possuir. Esse é o ápice do poder psicológico, quando você entende que o respeito e o amor são efeitos colaterais do foco em propósito, não o alvo principal. O homem que alcança esse nível não joga mais o jogo, ele o transcende. A indiferença genuína não é frieza cínica, é maturidade emocional. É olhar para uma mulher linda e não sentir urgência, porque sua validação já vem de dentro. É viver de forma tão completa que ninguém tem poder sobre o seu humor. Enquanto o homem comum busca preencher o vazio com atenção feminina, o homem estoico preenche o silêncio com propósito. Ele não corre atrás de companhia, ele atrai quem vibra na mesma frequência de grandeza e calma. Essa metamorfose acontece quando o homem aprende a transformar dor em disciplina. Rejeições, traições, decepções, tudo vira combustível. Ele não se torna frio porque desistiu, mas porque compreendeu. O autocontrole emocional substitui o impulso. O silêncio estratégico substitui o desespero. E a moldura de aço se solidifica. A partir daí, o respeito se torna inevitável. A mulher sente instintivamente que está diante de alguém que não se curva. A indiferença genuína é a morte do ego carente. É quando você deixa de agir para impressionar e começa a agir para evoluir. O olhar muda, o corpo muda, a energia muda. Você se torna o tipo de homem que transmite paz. E isso é infinitamente mais poderoso que tentar parecer interessante. O homem que vive em paz é o mais intrigante de todos, porque ninguém consegue afetar o que já está completo. E aqui está o paradoxo supremo. Quando você não precisa mais conquistar, é quando conquista tudo. As mulheres são atraídas por homens que não buscam ser escolhidos, mas que já escolheram a si mesmos. Essa indiferença genuína não é arrogância, é clareza. É saber que o seu valor não depende do olhar de ninguém. É caminhar sozinho e, ainda assim, irradiar magnetismo. A jornada do modo monge termina onde a maioria nem começa, no domínio do eu. Quando você alcança esse estado, não há mais ansiedade, apenas presença. Não há mais busca, apenas fluxo. E é nesse ponto que o respeito se torna natural. O amor se torna leve e a solidão se transforma em poder. Porque no fim, o homem que domina o próprio silêncio domina o mundo. No fim das contas, o modo monge não é sobre conquistar mulheres, é sobre conquistar o controle.
Porque quando o homem se domina, tudo ao redor começa a girar em torno dele. O respeito vem naturalmente, a presença se torna magnética e o amor, quando acontece, é escolha, não necessidade. O verdadeiro poder psicológico é saber que você pode ter tudo, mas não precisa de nada. Agora pare e pensa. Quantas vezes você reagiu por carência? Quantas vezes trocou seu valor por um pouco de atenção? Cada vez que você se abalou, entregou poder. Mas o homem que aprende a observar em vez de reagir, que mantém a moldura de aço mesmo sob pressão, esse homem renasce. O autocontrole emocional é o escudo dos fortes, e só quem o carrega conquista respeito de verdade. A filosofia estoica nos ensina que não podemos controlar os outros, apenas nossas respostas. E quando você aplica isso no amor, descobre o segredo que separa os homens comuns dos inesquecíveis: a indiferença genuína. Quando você se basta, ninguém mais tem o poder de te destruir. O amor deixa de ser um campo de batalha e se torna um reflexo da sua paz interior. Por isso, não tente provar nada a ninguém. Prove apenas a si mesmo que é capaz de permanecer inteiro, mesmo quando o mundo tenta te desmontar. É essa constância silenciosa que desperta a admiração. É esse equilíbrio entre frieza e propósito que faz de você um homem raro. E o raro, meu amigo, nunca passa despercebido. Se esse vídeo te fez refletir, já deixa o like e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Aqui, a meta é uma só: formar homens de propósito e não de aprovação. Agora quero te ouvir nos comentários. Qual dessas frases representa você hoje? Confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida?